Meus irmãos, aqui está muito difícil. Tem raios e trovões que vocês não podem imaginar. Pode ser até que nós não consigamos terminar nosso estudo pelo barulho que a natureza está fazendo. Ai, ai. Ele devia ter lido hoje, era a tempestade, viu? Podia. Muito bom, leia, estude o Livro dos Espíritos. Bem, as narrativas do Livro dos Espíritos são narrativas do real ou do imaginário? Real. Do real, é claro. É do real. Do imaginário, geralmente, são romances, né? Tá difícil de responder com esses raios ali fora, viu? Cada um deles que veio leva um susto. O romance é que é do imaginário. Mas tem romance que é real também, como Paulo Estevam. Uma obra maravilhosa, romanceada, narrativa de tudo que aconteceu com ele. Bem, acontece que esse livro aí também é uma narrativa de tudo que acontece com todos nós em todos os tempos. Que acontecerá, que aconteceu e etc. Então, é uma obra que nós precisamos realmente estudar. Não é? Pode ser considerado um romance? Não. Não? Eu acho que não. Mas se um romance pode ser de um fato real, como Paulo e Estevam, o Livro dos Espíritos pode ser considerado. Mas aí não é focalizado em uma vida, em uma experiência, mas na necessidade da humanidade inteira. Allan Kardec disse que está aí a base da ciência espírita, então, da filosofia espírita e da religião espírita, no sentido de religião que liga a criatura a Deus, sentido moral, e não institucional. Meus irmãos, nós estamos aqui na terceira parte da Lei Divina ou Natural. Mês passado nós estudamos o subtítulo 1, Caracteres da Lei Natural, e hoje estudaremos o conhecimento da lei natural. Isso eu faço, eu e ela aqui fazendo na primeira quarta-feira de cada mês. Então, nós estamos em fevereiro e vamos recordar, fazer uma revisão do que nós fizemos na primeira quarta-feira de janeiro. Com esse subtítulo, Caracteres da Lei Natural, que são os sinais distintivos, que se deve entender por lei natural. Nós vimos que lei natural é a lei de Deus, que inclui leis morais e leis físicas. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha só, começa a falar em felicidade. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, vejam, a lei natural, a lei de Deus, tem relação com a felicidade. Se você cumpre, é feliz. Se não cumpre, não é feliz. Olha, mas vocês vejam aí, nesta questão, não há separação de leis morais para leis físicas. Vejam bem, fala-se em lei da natureza. E nós, quando encarnamos e temos um corpo físico, nós lidamos com leis morais e leis físicas ao mesmo tempo dentro de nós. É preciso levar isso em consideração. Sinais distintivos da lei natural. A eternidade da lei e a estabilidade da lei de Deus. E a estabilidade. Porque
Se o universo não tiver estabilidade, não é? Vira uma coisa caos. Não é o caos. Todas as forças da natureza se reúnem na formação dos mundos e também dos seres, através desta equação do DNA que nós estamos vendo aí. E a eternidade também, embora estas coisas desapareçam no tempo, o universo não desaparece. Continua havendo criação, novos seres, novos mundos, etc. A Terra vai ser engolida pelo Sol, mas haverão outras terras, outros sóis, outras estrelas em outros lugares, e as mesmas equações estarão funcionando. A abrangência da lei de Deus. São leis da matéria e leis da alma, como eu acabei de comentar. Nós temos vários corpos para um só espírito, não é isso? E eles se refletem através do eletromagnetismo, muito semelhante ao eletromagnetismo que nós conhecemos aqui no nosso mundo material. Então, leis da matéria e leis da alma. E a possibilidade do homem nelas se aprofundar. Nós vimos isso no estudo do mês passado. O tempo necessário para o aprofundamento nas leis da matéria ou físicas, nós podemos imaginar quantas encarnações nós vamos ter que ter, porque nós vamos ter que conhecer tudo isso, meu irmão. É da vontade de Deus, ou seja, da lei do progresso. Para nós crescermos e virarmos espíritos superiores, e até puros um dia, temos que saber de tudo. Ignorante não chega lá, não. A mesma coisa acontece com as leis morais. Nós vimos nessa obra Caminho da Luz. Assim, emissários de Jesus vieram em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os povos, para abrir a mente humana para a compreensão dessas leis morais. E nós podemos fazer uma ideia de quanto tempo o mundo vai precisar, os homens vão precisar para compreenderem essas leis e praticarem essas leis. Nós temos em todos os lugares, como eu disse, como aí na China, na Pérsia, os representantes, emissários de Jesus, na linguagem desses povos, nos seus costumes, nos seus hábitos, enfim, para que eles abram a mente. E, na atualidade, Chico Xavier ajudando a gente a crescer. A possibilidade das leis de Deus serem apropriadas e se adequarem nas diferentes condições do mundo. Quer dizer, a lei de Deus não é uma lei cega. Ela é uma lei super inteligente. Leia. Elas são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, os mundos são variados nas suas expressões materiais. Tem mundo em que o pessoal não fica agarrado na crosta terrestre ou na crosta destes mundos. Eles se deslocam de forma diferente de nós. Não precisam de automóveis, de aviões, etc. Pensou como deve ser gostoso nesses mundos, etc. E também, no sentido moral, meus irmãos, as leis se ajustam até no tempo, aqui no nosso próprio planeta. Nós vimos os 10 mandamentos, depois, 1.400 anos depois, vem Jesus, coloca as leis morais de uma outra forma, mas validando todas elas, como ele mesmo explicou, e depois também Kardec trouxe ao conhecimento da humanidade essas mesmas leis de uma outra forma, que a sociedade tinha evoluído socialmente para compreender através da adoração, trabalho, reprodução, etc., conforme nós vemos na nossa sociedade de hoje.
As leis da nossa sociedade são assim. E as leis de Deus se embutem nelas e estão puras no livro dos Espíritos, não é? E adequadas à nossa sociedade pelas leis humanas, não é? É Deus impulsionando o progresso. Bom, eu fiz uma corrida aí porque nosso tempo hoje ficou meio atrapalhado com essa chuva de raios e trovões. Vamos ao nosso estudo, então, de hoje. Conhecimento da lei natural. É, no Livro dos Espíritos, uma explicação sobre se é possível, etc. Como é que vai ser feito esse conhecimento. Eu vou trabalhar com proposições, nem com as perguntas, nem com as respostas do Livro dos Espíritos, com proposições como esta aí, referentes à questão 619 do Livro dos Espíritos. A possibilidade de todos compreenderem a lei de Deus. O que você acha? Acho que é o tempo, né, o crescimento de cada criatura. Todos terão que compreender a lei de Deus. É da vontade de Deus, é da lei de Deus, a lei do progresso. Mas nem todos a compreendem. Ao mesmo tempo, né? Hoje, no mundo, por exemplo, a lei moral, agora especificamente a lei moral, esse quadro é de lei moral, porque está no título maior, a lei moral. Nem todos a compreendem. E aqueles poucos que compreendem, muito menos as praticam, afirmaram os espíritos para Allan Kardec. Ou seja, ninguém está compreendendo a lei de Deus e ninguém está praticando a lei de Deus, a não ser raríssimas exceções aqui nesse nosso planeta. A possibilidade de melhor compreendermos a lei de Deus como espíritos. Bom, eu acho que, como espíritos, a gente tem alguma vantagem, né? Não estamos tão obnublados na nossa visão pela matéria do corpo físico. Temos os corpos, outros corpos espirituais, né? Mas não temos esta dificuldade. Mas a compreensão da lei de Deus, como espírito, depende do nosso progresso. Não é porque somos espíritos, só que perdemos o corpo físico, que nós vamos entender as leis de Deus. Nós continuamos sendo aquilo que somos, o que aprendemos. Não há milagre, porque nós passamos lá para o outro lado. A possibilidade da lei de Deus estar escrita no espírito. O que você acha? Acho que sim. Sim. É a questão. Fiquei em dúvida. Essa questão é aquela que fala que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Isso eu sabia, fiquei em dúvida se era ela. Então é sim possível. Nós temos ela escritas na nossa consciência. Mas vamos ver a sequência aqui. A possibilidade de lembrarmos dela. O que você acha? Aí é mais difícil, né? Aí depende de cada um. Nós não lembramos dela, né? Nós esquecemos, disseram os espíritos. Eu entendo que isso está ligado àquela queda do espírito, lá atrás, quando ele podia não ter queda nenhuma. Porque a queda parcial de um mundo melhor para um mundo pior, a gente entende muito bem como ela é feita. Mas aquela queda é mais difícil a gente entender. E nós não lembramos, nós precisamos de espíritos mais nobres do que nós, trazendo a mensagem dessas leis morais, como Jesus, por exemplo. A possibilidade de Deus ter confiado a certos homens
a missão de revelarem a sua lei. Claro que sim, né? Esses espíritos especiais que vieram trazendo ensinamentos aos homens são emissários divinos que vieram para falar da lei de Deus. Nós acabamos de ver na nossa recordação que Jesus enviou mensageiros em todos os povos e em todos os tempos. Até hoje, né? Chico Xavier, eu considerei um dos mensageiros dele, exatamente para fazer isso. Para fazer nós nos lembrarmos ou conhecermos a sua lei. A possibilidade de engano e erro dos que instruíram o homem sobre a lei de Deus. Nessa questão, os Espíritos disseram que sim, que muitos se enganaram, mesmo sendo espíritos avançados, nobres, em alguns pontos, eles confundiram, não é? Colocaram coisas humanas, com objetivos humanos, misturando com as leis divinas. Muito bem. E nós, então, precisamos reconhecer que isso é um fato. Vamos continuar. O caráter do verdadeiro profeta. É com você. Eu? Bom, o verdadeiro profeta, ele há de demonstrar, pelo seu caráter, que ele é um emissário divino. Caso contrário, nós perceberemos pelo caráter. Ele tem que ser um homem voltado ao bem, um homem ou uma mulher, né? Porque hoje não se pode falar no homem sem dizer que a mulher também tem essa mesma autoridade. O homem é a raça humana. É a raça humana. Então é isso. Ele tem que ser um homem de bem, né? E como reconhecer esse verdadeiro profeta? É difícil? Estudando, analisando, né? Observando. Ela faz coisa mais simples, pelas suas palavras e pelos seus atos. Pelos seus atos. Não é difícil reconhecê-los. Tem gente que idolatra, uns que se auto-intitulam de profetas, mas não analisam nem um pouco suas palavras e seus atos, fundamentalmente. Tá? Um modelo oferecido por Deus para ser seguido. Jesus, né? Jesus é o modelo. É fácil seguir Jesus? Claro que não. Né? Nós primeiro temos que compreender os seus ensinamentos e ensaiar. É o que nós fazemos na vida, é ensaiar seguir a Jesus. Nós estamos ensaiando todo dia um novo ensaio. Você tenta algumas vezes fazer isso? Claro que sim. Tento pensar, né? Como é que seria se fosse Jesus? Mas nós estamos muito distantes. A gente tem que saber que não chegaremos à condição dele. Não chegaremos. E nós temos que agradecer a Deus, né, por ter enviado esse modelo. Você já pensou esse mundo sem Jesus? Nossa. Sem esse modelo, mesmo com tantos espíritos nobres, com tantas filosofias, e Kardec informou que nenhuma delas, aliás, foram os espíritos, nenhuma delas pode ser desprezada. Filosofias antigas, de todos os tempos, de todos os povos, está embutido nelas, existe sempre
as sementes das grandes verdades que o Espiritismo pode perfeitamente auxiliar a sua compreensão. Mas sem Jesus, nós não íamos entender nada. E também sem a revelação da doutrina espírita, que mostrou, dentre outras coisas, o significado e a grandeza de Jesus entre nós. Ele é o nosso modelo. A possibilidade da lei de Deus está escrita em algum lugar desde todos os tempos. Porque ela está impressa no próprio universo. Nós acabamos na introdução hoje, né, de falar nisso, de ler até as poesias aí. Olha, Emmanuel sempre sugere que a gente observe a natureza, que é um livro divino, né, para a gente observar e aprender com a natureza. Então, as leis de Deus estão impressas no próprio universo, no próprio espaço, né? Que acho que daí os grandes espíritos captam os ensinamentos. Foi isso que aconteceu em todos os tempos. Os grandes intelectos encarnados na Terra observaram a natureza e transmitiram, de alguma forma, o que a natureza produz, não é? De trabalho, de autorreflexão, porque ela se mantém sempre viva, se mantém sempre ativa, se refaz dos tumultos que acontecem ao longo do tempo. A natureza se reconstrói e os seres vivos pululam em todas as espécies, em todos os locais, não é? Na natureza. Então, está escrito. Nós precisamos começar a entender melhor. Interessante que hoje a gente vê que muita gente está nessa linha, né? Amando os animais, amando os seres vivos de toda ordem, né? Fazendo disso o objetivo de suas vidas e ensinando as outras vidas a também amar a natureza. A utilidade dos ensinos dos Espíritos sobre a lei de Deus, já ensinada por Jesus. Jesus já ensinou. Para que os Espíritos ficam aí comentando e ensinando novamente? Eles explicam melhor, não é? Aquilo que Jesus não podia falar naquele tempo, porque os homens não tinham preparo mental, intelectual para compreender, hoje os espíritos podem falar com mais clareza, porque a humanidade está mais preparada para compreender. Um exemplo são as parábolas. Quem é que entende as parábolas e aqueles ensinos profundos que estão por dentro delas, com toda profundidade, com toda beleza, com toda, digamos, a aplicação, não é? Aqueles ensinamentos de Jesus precisam ser explicados, porque senão viram uma espécie de coisa para ser decorada e repetida sem que a pessoa se disponha até a fazê-la, por falta de compreensão, de entender o ensinamento de Jesus. É para isso que os espíritos, dentre outras coisas, que tem coisas também de outra ordem, ensinaram as coisas e estão batendo, ampliando, fazendo um espaço maior na literatura das coisas que Jesus falou. A verdade relativa de todos os tempos, dispersa, mas coordenável com o Espiritismo. O Espiritismo é uma ferramenta, meus irmãos.
Essa palavra hoje, né, por causa da informática, virou uma coisa bem compreensível. O Espiritismo é uma ferramenta para que se movimente a nossa mente em todas as filosofias, em todas as ciências, em todas as religiões do mundo, para extrair de tudo isso aquela semente divina que foi colocada para que o espírito progredisse de todas as formas, porque a lei divina do progresso, digamos assim, é a vontade de Deus impulsionando a humanidade para o crescimento. Então, vamos agora, finalizamos então o nosso subtítulo e vamos à nossa conclusão de hoje. A lei natural é a lei de Deus. É a única que traz a felicidade. Todos a compreenderão e a praticarão. Todos, obrigatoriamente. É lei de Deus. Escrita na nossa consciência, foi esquecida. Eu só não sei como que foi esquecida, né? Porque foi esquecida, é uma explicação. Foi parcialmente revelada pelos profetas. Esquecida, mas revelada. Novamente, em novos caminhos. Jesus revelou a lei de Deus com divina pureza. Jesus é o nosso modelo de perfeição. A lei está escrita por toda parte e parte e tempos, e está no livro da natureza. Esse é o nosso modesto estudo da noite de hoje, meus irmãos. Então, agora nós vamos sair deste quadro e vamos entrar no tratamento da noite,